Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma devocional. Gostaria de meditar com vocês no Salmo de número 121, que diz o seguinte: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Esse é mais um dos salmos de romagem, salmos que foram escritos com o propósito de serem cantados durante a peregrinação da cidade onde os israelitas moravam diante de todo Israel, né? E eles, quando eles iam cultuar o Senhor, então festejar alguma dessas festas judaicas, Pentecoste, Páscoa e coisas assim do tipo, eles saíam das suas casas, onde eles moravam, faziam uma peregrinação, caminhavam por todo Israel até chegar na cidade de Jerusalém. E esses salmos de romagem, salmos de escada, salmos de subida, eram salmos que foram escritos durante e para serem cantados durante a peregrinação até Jerusalém. Bom, a gente precisa lembrar que essas peregrinações eram perigosas. Por quê? Eles passavam por vales, montanhas, penhascos, então eram lugares muito perigosos de você cair em algum penhasco, ou então se deparar com alguma fera, um leão, um urso, ou então até mesmo com bandidos. Porque os bandidos aproveitavam essa situação para fazer uma emboscada para esses peregrinos. A gente precisa lembrar também que esses peregrinos eles carregavam os seus animais para o sacrifício, eles carregavam as suas famílias, carregavam dinheiro para poder ir se alimentando durante todo o percurso, e carregavam várias outras coisas que os bandidos aproveitavam também para poder roubar. Enfim, era um caminho muito difícil. Eles enfrentavam o sol intenso e também o frio intenso durante a noite. E por isso esse salmo é um salmo muito propício para o que nós estamos passando hoje, um momento tão difícil, um momento perigoso, um momento que traz muita preocupação ao nosso coração, assim como esses peregrinos tinham suas preocupações. Esse salmo ele nos traz algumas lições importantes para termos certezas diante do Senhor, termos certeza de que o Senhor estará conosco nesse percurso de peregrinação aqui nessa terra até a Jerusalém Celestial, que é o nosso verdadeiro lar, é onde nós iremos festejar eternamente. Por isso eu gostaria de meditar com os irmãos sobre quais as certezas que nós podemos ter diante dos perigos dessa vida, diante dos perigos dessa jornada, dessa caminhada que nós estamos tendo aqui na terra. Quais as certezas que nós podemos ter e que trará paz ao nosso coração, trará consolo, conforto ao nosso coração para nos fortalecer a continuar nessa jornada, nessa caminhada. Bom, a primeira certeza que nós podemos ter é que Deus ele é o nosso auxílio. Olha só, no verso de número 1 e número 2, ele diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então aqui o salmista ele deixa muito claro que o Senhor ele é o seu auxílio, o seu ajudador. A palavra socorro aqui no original ela pode ser traduzida como ajuda, auxílio. E o que é interessante aqui também é que o salmista fala assim que ele olha para os montes. Aqui os montes, né, a maioria dos comentaristas acreditam que esses montes são os montes que cercavam Jerusalém. Os montes eram vistos como fortalezas, porque os montes que cercavam uma cidade eram utilizados para proteger também, por isso que a maioria das cidades eram feitas em torno de montes, né, dentro de vários montes cercando ela assim, porque esses montes dificultavam a invasão de um exército inimigo. Como por exemplo, na história aí da Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, né, os soldados brasileiros,
tomaram o Monte Castelo, e isso ficou marcado na história da Segunda Guerra Mundial, porque ali nós perdemos muitos brasileiros para conseguir tomar aquele monte. Era uma invasão difícil por ser um monte. Então isso deixa muito claro que os montes, eles dificultavam a invasão de exércitos inimigos, e por isso eram vistos como fortalezas. E o salmista olha para essas fortalezas e ele fala assim: de onde me virá esse socorro? Eu olho para esses montes. Em outras palavras, será que o meu socorro vem desses montes? Não. O meu socorro, a minha ajuda, a minha fortaleza vem do Senhor. E o que é interessante também é que ele fala que é o Senhor que fez os céus e a terra. Olha que interessante. O meu socorro não vem desses montes, mas das mãos daquele que criou esses montes. O meu socorro contra essas feras, esses animais terríveis, vem da mão daquele que criou essas feras. O meu socorro diante desses bandidos, desses ladrões, né, vem das mãos daquele que criou todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Em outras palavras, é isso que o salmista está dizendo. O meu auxílio vem do Senhor. Então, essa é uma certeza que nós podemos ter. Deus é o nosso auxílio nessa peregrinação, nessa jornada que nós temos aqui nessa vida. Segunda certeza que nós podemos ter é que Deus é a nossa segurança. Olha, observem só o verso de número 3 e 4, onde ele diz: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Observemos alguns detalhes aqui muito interessantes, como por exemplo, ali no verso 3 ele diz assim, que o Senhor não permitirá que os pés dele vacilem. Haviam buracos, pedras, colinas, morros e tudo quanto é tipo de perigos, né, nessa caminhada. Inclusive até mesmo penhascos. Só que o salmista fala que durante toda a sua caminhada o Senhor manteve firme os seus pés, não permitiu que os pés dele vacilassem. Olha que interessante isso. O Senhor firma os nossos passos. Ele é a nossa segurança. É como, por exemplo, o pai que segura na mão do filho. Eu me lembro quando eu era criança e a gente ia descer as escadas, né, alguma escada grande, e meu pai segurava na minha mão e eu ficava pulando e me jogando, e meu pai firmando ali na minha mão. Eu sabia que eu não ia cair, porque a mão forte do meu pai estava ali segurando a minha mão e não permitia com que eu caísse. Esse sentimento que o salmista está expondo aqui. O Senhor firma os nossos pés a ponto dele não permitir que os nossos pés vacilem. Ele não vai permitir com que eu sofra perigos, porque Ele é a minha segurança. Ele é a minha segurança. Outro detalhe também que o salmista apresenta aqui nesse verso de número 3 e 4 é que ele fala que o Senhor é aquele que nos guarda. Ele é o guarda de Israel, assim como um segurança, um policial, um vigia. Ele guarda, ele promove a segurança. A coisa que mais tranquiliza o nosso coração quando a gente está passando numa rua à noite, né? Uma rua sozinho, a gente vê um carro da polícia. Isso traz tranquilidade ao nosso coração. Então, o que acontece? Esse sentimento estava no coração do salmista, que ele fala que o Senhor, ele é o guarda de Israel, ele é aquele que não dorme, ele é aquele que não vacila, ele é aquele que está a todo momento promovendo a nossa segurança. Ele é zeloso. É como, por exemplo, aquele vigia, né, que não dorme, aquele vigia que você pode manter a confiança nele. Você sabe que ele não dorme, ele dormiu o dia todo, então à noite, quando ele vai para o seu trabalho ali, ele está ali atento ao seu trabalho, ele não cochila. Aqui ele fala, não dormita, né? A palavra dormita que é cochilar, dá aquelas pescadas. Então o Senhor, ele não dá essas pescadas, ele não vacila, ele está a todo momento ali, ó, com excelência nos trazendo segurança. Mas essa também não é a última
a última certeza que a gente pode ter aqui. Tem mais uma certeza, a certeza de que Deus é a nossa proteção. Então Deus é o nosso auxílio, Deus é a nossa segurança e Deus também é a nossa proteção. Lá no verso número 5 e 6 diz assim: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Observem só que o salmista fala que o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. Nós podemos interpretar essas palavras de duas formas. Primeiro, ele pode estar se referindo às sombras daqueles montes por onde ele passava que o protegia do sol escaldante, né, daquele sol quente. Ou então nós podemos falar que o Senhor é aquele que está nos protegendo constantemente. Ele está ao nosso lado constantemente nos protegendo, como a nossa sombra é inseparável. Então, nós podemos observar aqui que o salmista ele usa uma figura que pode ser interpretada de duas maneiras, ou então até mais, mas todas essas interpretações vão nos levar à mesma mensagem, que Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção. E Ele está constantemente ali nos livrando de todo mal, está nos protegendo. Só que interessante é que ele fala assim que o sol não nos fará mal, né? Não nos molestará em algumas versões. A palavra hebraica que foi traduzido como molestará ou como fará mal é a palavra ferir de morte. Então o sol não nos ferirá de morte durante o dia e nem a lua à noite. Eu me lembro quando eu fui para o Tocantins uma vez, fazer uma ação missionária com os meus amigos do IBEL, e eu saí com uma camisa assim, né, de manga curta, né, na rua fazendo o evangelismo, e era um sol tão quente. Na hora que deu 2 horas da tarde, eu não achava mais árvores, né, nem lugar para fazer sombra. Eu corri no meio de um monte de braquiara e me tampei com um capim, né, um capim alto. Braquiara é um capim alto. E eu puxei aquele capim assim, para me proteger do sol, porque estava queimando a minha pele, os meus braços queimavam, a minha nuca queimava, e aquilo foi terrível. E eu imagino o quanto era terrível para o peregrino caminhar durante dias e dias naquele sol quente, naquele sol que poderia dar uma insolação, poderia lhe ferir até mesmo de morte. Mas o que é interessante é que ele também usa a palavra lua, nem a lua de noite. De todos os comentaristas que eu estudei, apenas um teve coragem de entrar nesse assunto. Por que mal que faria a lua a nós, né? E Calvino fala assim que a proposta do salmista não é falar que o sol mata e que a lua também mata, mas ele se referia aos perigos do dia e os perigos da noite, onde aquele sol quente, terrível, trazer sofrimento a ponto de levar à morte durante o dia, assim como também aquele frio intenso da noite, porque naquela região a noite faz um frio terrível. Então ele está querendo se referir aos perigos do dia e da noite. O Senhor é aquele que protege. Outros, né, vão fazer uma afirmação de que a lua ela causa alienação, causa loucuras àquele que caminha durante toda a noite sob a lua, né? Por isso a origem da palavra lunático, coisa assim do tipo. Mas é um pouco duvidoso, e também alguns vão dizer que a lua, quando ela estava bem clara, ela deixava tudo visível, então os bandidos conseguiam enxergar os acampamentos dos peregrinos durante o dia. E quando eles se escondiam nas sombras de árvores, coisas assim do tipo, eles ficavam invisíveis, né? Ninguém poderia ver eles, coisa assim do tipo. Mas eu achei muito interessante essa ideia de Calvino, eu achei que foi muito mais segura. O Senhor é aquele que nos protege de todos os perigos. Ele é a nossa proteção, dos perigos que nós temos durante o dia, dos perigos que nós temos durante a noite. O Senhor é a nossa proteção. Mas também, por último, eu gostaria de finalizar essa devocional falando que o Senhor também, essa é uma última certeza, o Senhor é a nossa preservação. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, mas Ele também é a nossa preservação. Ele fala assim: guardará dos males, lá no verso 7, verso 8, né? O Senhor guardará você de
todo mal. Olha só que interessante. Essa palavra guardará você de todo mal. E a palavra também guardará a sua alma logo depois, se implica em que Deus ele nos livrará de todas as tragédias desse mundo. É isso que o salmista está querendo dizer. O Senhor é aquele que nos guarda, nos livra de todas as tragédias desse mundo. Mas a ideia é que ele não nos livrará apenas dessas tragédias, mas dos males que essas tragédias podem acontecer, podem resultar na nossa vida. É interessante aqui que a gente lê esse texto, muitos da teologia da prosperidade, da teologia da cura e dessas coisas assim, vão falar que essa é uma promessa e que quando Deus promete, Deus cumpre. Só que o que eu gostaria de enfatizar aqui é por que o salmista ele cita a palavra o Senhor livrará a sua alma logo após falar que o Senhor livrará de todos os males. O que eu chego à conclusão é que o salmista não está querendo dizer que essa é uma promessa certa de que o Senhor não permitirá que a gente sofra nesse mundo. Não é isso. O que eu acredito aqui é que o salmista está dizendo, olha, diante de todo o sofrimento, toda a tragédia, diante de todos os males, o Senhor é aquele que nos livra. Principalmente de perdermos a nossa alma. O Senhor livrará a nossa alma. Isso significa que o Senhor nos sustentará diante as tragédias. O Senhor nos sustentará diante os males. O Senhor nos guardará diante tudo de ruim que acontece nessa caminhada. Tá bom? Nós podemos passar por momentos ruins? Podemos. Mas o Senhor guarda o mais importante, que é a nossa alma. Bom, e por fim ele fala a saída e entrada o Senhor também guardará, que implica em nos preservar na caminhada, desde a nossa entrada, da nossa saída até a entrada, o Senhor é aquele que sustenta os nossos passos, nos preservando nessa caminhada. Bom, nós podemos concluir que em meio a esses perigos da vida, nós podemos confiar plenamente no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é o guarda de Israel. O Senhor, ele é o nosso socorro, ele é a nossa proteção, ele é a nossa segurança e ele é aquele que nos sustenta durante toda a caminhada. Nós não temos uma jornada como os peregrinos tinham lá em Israel, mas nós estamos numa jornada rumo à cidade celestial, a Jerusalém celestial. E diante dessa jornada, dessa caminhada, né, longa aí, que é uma vida toda, nós estamos vulneráveis a perigos, nós estamos vulneráveis a coisas terríveis, ruins. Só que nós precisamos ter a certeza que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que está a todo momento ali guiando os nossos passos, o Senhor é aquele que nos protege, que nos socorre nesses perigos que essa vida nos traz. O Senhor é aquele que nunca nos abandona como uma sombra à nossa direita, ou então como uma sombra que nos guarda de todos os males que o sol possa causar. O Senhor é o nosso socorro. Essa é a certeza que nós podemos ter. Tenha essa certeza, meu irmão. Diante desse perigo que nós estamos enfrentando de pandemia, diante desses males que nós estamos enfrentando, de uma corrupção generalizada na raça humana, onde isso é muito visível na política, isso é muito visível nas igrejas, isso é muito visível em todas as esferas da vida, no ambiente familiar, né, na segurança pública, na saúde pública, em todos os aspectos. Diante desses vários perigos, nós podemos ter a certeza que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio. Então não tema, confie apenas no Senhor. Eu sei que o nosso coração está vulnerável a ter medo, a temer esses perigos, mas tranquilize o seu coração e repouse nos braços desse que é o nosso verdadeiro Pai, que segura nas nossas mãos e não nos deixa os pés vacilar. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor, eu quero clamar ao Senhor neste momento, que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor esteja cuidando delas, o Senhor sustente elas. Pai querido, diante de tantos perigos, eu não sei como está o coração desses nossos irmãos, mas o Senhor sabe. Por isso, ó Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor sustente os pés deles. Não deixe com que seus pés vacilem. Não deixe, ó Pai querido, com que o sol venha feri-lo de morte, com que a lua venha feri-lo de morte, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cuide desses irmãos. Pai querido, que o Senhor venha
tranquilizar o coração deles, o Senhor venha fortalecer a fé deles no Senhor e que eles venham se preocupar com aquilo que é mais precioso, ó Pai, que é a fé diante do Senhor. A certeza de que nós iremos para Jerusalém Celestial. Não deixe com que essa esperança venha ser abalada, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no Senhor, nosso único socorro em meio aos perigos, às tribulações dessa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, queridos. Qualquer dúvida pode nos procurar. A equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Vila Nova está à disposição para atender os irmãos. Se você quiser ligar, quiser mandar mensagem, quiser aconselhar, nós estamos aí disponíveis para te pastorear e te dar todo o apoio. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.